Fala, né? Uhum. Então, gente, vamos acessar aí o grupo, a gente começar mais esse trabalho da irmã. Vamos aqui abrir a nossa Bíblia lá em Filipenses 4, 6. Pode fechar aqui, professor? Pode, meu irmão, o professor verdadeiro. Daniel. Filipenses 4, 6. Se quiser que liga lá, fala, gente. Vou lá 6 e 7. pegar o livro. Filipenses 6 e 7. Bom dia, tudo bem, irmão? Oi, Dani, bom dia. Vai, melhorou? Bem, tá melhorando. Graças a Deus. Filipenses 6, 7. Vou estar lendo aqui, tá bom? É um versículo muito conhecido nosso, mas ele é um versículo que fala muito comigo, acho que fala com os irmãos também. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse versículo ele fala muito comigo porque ele diz aqui que não andeis ansiosos. Aqui na minha versão ela fala em tudo, mas tem pessoas que falam em coisa alguma. Porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas. Quer dizer, de uma maneira a gente está resolvendo muitos dos nossos problemas. Muitas das vezes a gente entra em parafuso, né? É pelas orações e pela súplica. Mas que problema? Aqui fala todos, não é coisa alguma. Amém? Eu queria deixar essa reflexão, pode ficar à vontade, essa reflexão para a gente hoje de manhã aqui, tá bom? Amém. Vamos estar orando então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecendo, Senhor, por esse momento, por esse dia que estamos juntos como igreja, como irmãos, para poder aprender da Tua palavra, Senhor, que o Senhor possa estar ministrando no nosso coração, fazendo entendimento. E, Senhor, que o Senhor também possa, Senhor, nos ensinar cada vez mais a estar orando a Ti, te buscando, Senhor, e nos dar aquilo que a gente vai aprender hoje, que é a sabedoria. Nos dá também sabedoria, Senhor, esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Dá licença. Você não está com ligado, não? Não, os pessoal que vocês querem, eu fiquei na portaria outro dia no sal, os 40 graus, sou acostumado. Não, você ligar. Vocês que entendem aí, eu Queria só assim pra circular Eu abri na aqui. biologia. pra não ficar abafado. Abri aqui pra Agora eu vi fazer. Então, irmão, eu anotei aqui o que a gente vai estar. Desculpa, o senhor leu Filipenses 4, 6 4, e 6 a 7. Tá. Eu coloquei aqui no quadro que a gente vai estar estudando, né? Tipo, maior lá está Salomão, o rei sábio, a gente vai estar vendo. Aí tem uns tópicos, né? A sabedoria de Salomão, os escritos de Salomão, que é o segundo, e a relação de Salomão em Cristo. Acho que a gente vai estar vendo esse Deus permitir e nos ajudar. Mas antes, irmão, eu queria que a gente fosse na aula do IES, ele ministrou a aula passada, que eu acho que é uma aula que é interessante para nós. Está na página 48 da revista, na página 48, aí no tópico 4, página 48 da revistinha, tópico 4. Está escrito aí nesse último, penúltimo, né? Sim. Está aí, ó, Salomão, tópico 4, aqui na o professor, se não tiver diferente, eu não sei qual é o que está aqui, mas aqui está escrito assim, ó, era o segundo, está falando de Salomão, ele era o segundo filho de Davi com Betseba. Davi lhe deu o nome de Salomão. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou de Gedidias. Não sei se ele chegou a estudar isso que eu saí antes, não sei se ele tinha falado sobre isso, ele chamou de Gedidias. Por algum... Oi? Ele entrou nesse tópico. Então, ele foi pelo profeta Natã, que foi chamado de Gedidias. Aí Gedidias quer dizer, por amor do Senhor. Está lá em 2 Samuel 12, 25. Esse profeta, como um sacerdote, ungiu Salomão rei. As próximas lições lhe darão detalhes acerca desse filho de Davi. Lá em 2 Samuel 7, o versículo 14 e 15, vamos estar abrindo aí, 2 Samuel 7,
Samuel 7. Deixa eu ver aqui. 7, do 14 a 15. Isso aqui é a aliança que Deus fez com Davi. Davi fez uma aliança com Davi, que o seu reino seria eterno, seria para sempre. E Salomão encabeçou essa aliança. Ele foi o primeiro filho que Deus começou a fazer essa aliança com ele. Ele foi o primeiro. E por isso lá na frente ele vai separar em dois reinos, né? O reino do norte, né? E o reino do sul. O reino do sul seria a aliança ali que seria de Messias. Então aqui Deus ele começa essa separação e ele fala aqui no 14, segundo Samuel 7, 14 aqui, ele diz assim: e eu lhe serei por pai. Essa expressão que está dizendo aqui, por amor ao Senhor. Por que ele já diz por amor ao Senhor? A resposta está aqui, segundo Samuel 7, 14 e 15. Ó, e eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho de homem. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como o rei Saul, a quem tirei de diante de ti. Aí depois ele continua, porque a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Aqui já está falando de Jesus, a gente já vai chegar em Jesus. Então é uma profecia que liga as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para tu ver que ele fala em castigar, mas ele não ia tirar. Mas o filho, a promessa que ele fez, ele não ia mais retirar. Eu até botei aqui embaixo, que 2 Reis 11, do 1 ao 3, é uma história de Atalias. Atalias, que era uma rainha que usurpou o trono. Ela era filha de Acabe, de Jezabel, e o filho dela morre, e ela, por ser rainha, ela mata todos os outros descendentes, só que eles escondem o mais pequeno. Tem um profeta que esconde o mais pequeno. Quer dizer, Deus guardando essa promessa que ele falou, esse reino não vai ter fim. Então, é só uma coisa que eu queria trazer, né? Que Salomão ele inicia esse reinado, ele quer da aliança da vida, que ele é o primeiro que inicia. E aí começando a salva mesmo, Salomão, o rei sabe, lá em 1 Reis 4, 29, a gente pode abrir também 1 Reis 4, 29, para a gente ver e entender são 10. 1 Reis 4, 29. Para falar da sabedoria de Salomão. 4, do 29 ao 31. Alguém quer ler esse versículo? Esse aqui, 1 Reis 4, 29, que vai falar da sabedoria de Salomão. Ele não está aí na revista não, separei esse versículo. Pode ler? Pode ler, irmão. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Ezraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Compôs 3.000 provérbios e foram em seus cânticos 1.005. Tá bom. Mas só naquela partezinha que a gente fala da sabedoria dele, que é muito interessante, que a irmã leu aí, ele fala, deu também Deus a Salomão sabedoria, mas não para por aí, grandíssimo entendimento e larga inteligência. Como que ele fez isso? Como a areia que está na praia do mar. É muita sabedoria. Eu não precisava tanto, mas glória a Deus, né? E aí a gente segue, só poderia para a gente saber, acho que aqui na revista mesmo não trazia um versículo que pudesse falar sobre essa sabedoria. Aí agora, na primeira parte aí da revista, Salomão se tornou o maior exemplo de sabedoria, que vai iniciar nossa revistinha. Alguém quer ler esse tópico? Quem quiser ler, pode ficar. Qual? O primeiro aí, Salomão se tornou o maior exemplo. Salomão se tornou o maior exemplo de sabedoria do Antigo Testamento. Sabedoria que lhe foi dada por Deus, em resposta a orações. As riquezas e a glória dele também foram concedidas por Deus. Vinha gente de toda parte para ouvir a sua sabedoria.
e trazer-lhe presentes valiosos. 1 Reis 10, 24 a 25. Aí lá está escrito assim: todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos, prata de ouro, roupas, armadura, especiarias, cavalos e mula. Assim, ano a ano após ano. Então aqui está falando que a sabedoria dele se expandiu, né? O mundo todo vinha ver, naquela época o mundo vinha poder ver a sabedoria de Salomão. Aqui nesse versículo também, irmãos, o versículo ali em cima fala dos deveres do rei, que está lá em Deuteronômio 17, 14 e 20. Ele fala dos deveres do rei. Lá ele fala que o rei não pode ter muita riqueza, o rei não pode ter muitas mulheres. E Salomão teve isso tudo, né? E Deus deu a ele. Deus se encantou com uma das respostas que ele deu, que é alguns pedidos que ele fez, que ele queria sabedoria, e Deus proveu. Isso não proveu as mulheres, mas a riqueza Deus proveu para ele. Até aqui tudo bem, irmãos? Quer fazer alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Então vamos seguir aqui. Aí no próximo tópico aí, ó. Houve tentativas de impedir que Salomão reinasse em Israel. Absalão, depois Adonias, conspiraram para tomar o reino. Mas Davi já havia jurado a Betseba que Salomão, filho dela, seria rei em Israel. O profeta Natã foi instrumento de Deus para ungir Salomão e proclamar o rei. O povo ficou muito alegre com isso. Isso aqui a gente vai estar vendo. Adonias conspirou para tomar o rei. Isso aí está lá em 1 Reis 1, do 5 ao 10. A gente vai tentar abrir para isso, se não quiser, eu vou abrir, mas se não quiser acompanhar, 1 Reis 1, do 5 ao 10. Aí está aí pertinho. Quando puder ler, isso aqui vai ser Adonias conspirando para tomar o reino aí. Só lembrando que Adonias era irmão isso, Adonias era irmão dele. se repetindo a história de Absalão, quis tomar o reino do pai, né? Do pai, Pode estar lendo? De 5 a 10? De 5 a 10. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, e os valentes que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Amém. Então ali você vê que ele usurpou, ele estava tentando, não, ele realmente usurpou o trono do pai, ele ainda vivo, ele não tinha tomado nenhuma notificação para ser rei, para ser nada, e ele tomou a iniciativa de fazer isso aí, de usurpar o trono. E Betseba, percebendo isso, junto com Natã, eles tomam uma providência, que vai lá do capítulo, na continuação aí do 11 ao 27. Alguém, se quiser, quer que eu leia, alguém pode estar lendo. Quem quiser ler, está lá do 11 ao 27. Não, mas acho que não precisa ler até o 27 todo, não. Deixa eu estar lendo aqui, que aí eu vejo até onde a gente pode estar. Está todo mundo aberto aí? Aí aconteceu isso tudo, Adonias conspirou, já tinha tomado na mão grande ali o trono. Aí acontece isso aqui: Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão: Não ouves que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salve a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: Não jurei, ó rei meu senhor, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono?
Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Betseba ao rei na recâmara, era já o rei muito velho, e Abisaque, o sunamita, o servia. Aí Betseba inclinou a cabeça e prostou-se perante o rei e perguntou: o que deseja? O rei perguntou: o que deseja? Respondeu ela: meu senhor, juraste tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina. E tu, ó rei, meu senhor, não o sabes? Imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, convidou todos os filhos do rei, Abiatar, sacerdotes, a Joabe, comandante do exército. Mas teu servo Salomão não o convidou. Porém, ó rei meu, Senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Então aqui ele tinha usurpado já o trono, mas Betseba e Natã tomam essa atitude para prevalecer aquilo que foi um juramento que o próprio Deus fez a Davi, né? E Davi tinha falado com Betseba. Interessante que aqui também ele cita Joabe, né? Joabe, lá para frente, assim, nas outras aulas, a gente vai ver que ele assassina, ele mata Joabe, porque Joabe tinha matado um soldado, porque o soldado tinha matado o irmão dele. Matou o Abner, né? Isso. Ele matou ele justamente, não estava na época de guerra. Isso foi Salomão que tirou a vida dele. E aqui também ele já estava conspirando, ele já ajudou Adonias a conspirar contra o próprio Salomão. Então acho que ele deve ter juntado uma coisa com a outra, né? E ele foi, não sei. A gente vai ver nas próximas aulas aí. Aí alguém está entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Quer botar alguma coisa? Os professores estão atrás. Quiser botar alguma coisa. Agora vai entrando no primeiro tópico ali, ó, a sabedoria de Salomão. Vou estar lendo aqui. Ó. A nação acabava de ser unida sob o reinado de Davi. Os povos inimigos tinham sido subjugados. O novo rei não teria que guerrear por todos os lados, teria sim a temível responsabilidade de consolar e administrar o que o pai havia conquistado. Eu não vou saber por aqui, porque era bom que eles tivessem um mapa, alguma coisa, porque o território é bastante grande, que Davi conseguiu conquistar e deixou a Salomão. Então ele não precisava se envolver com muita guerra, por isso que o reinado dele foi... É que nem eu falei aqui no início da aula, o nome de Salomão era Gededias, por amor ao Senhor, e também tem algumas vertentes que diz que é Shalom, o nome dele vem, isso eu estou buscando, que foi algumas vertentes que diz, que é Shalom quer dizer paz. Ao mesmo tempo que ele era tido como, por amor de Deus, era tido também como paz, ele também trazia a paz, por isso que no reinado dele não houve um reinado de muitas guerras, de coisa, e o nome dele também trazia isso. Então, Davi conhecia as limitações do seu filho, até a questão da construção do templo. Aí está no versículo da 1 Crônicas 29:1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu e ainda moço, é inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor. Salomão também reconhecia a própria falta de sabedoria para as tarefas que enfrentaria. Por isso que ele vai fazer o seu pedido para ter sabedoria. Aí o seu pedido. Deus convidou Salomão a pedir. Pede-me o que queres. Uma passagem bíblica, Deus chega para Salomão vai buscar ele no templo. Porque Salomão estava confuso, não sabia que era um grande povo, o povo de Israel era um povo muito grande, e ele não sabia como lidar com aquilo, como que eu vou fazer? Você pode ver mais ou menos como foi com Josué, quando Moisés perde Moisés, fazer o que agora? Como é que o povo desse grande, um povo meio complicado, que era o povo de Israel, aí Salomão aqui ele vai lá pedir a Deus, aí Deus fala para ele: pede-me o que queres, que eu te dê. O pedido dele dá-me sabedoria e conhecimento. Isso é muito conhecido entre nós, né?
para que eu possa liderar essa nação. Pois quem pode governar esse teu grande povo? E eu também vendo isso aqui, umas coisas em Israel até hoje tem isso, usar a sabedoria de Salomão. Eles têm um ditado lá com eles, né? Por causa desse pedido dele, tudo que Salomão fez. Aí Deus gostou do pedido, disse Deus a Salomão, por que foi esse o teu desejo, o teu coração, e não pedisse riqueza, bens ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riqueza, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, depois de ti não haverá teu igual. Então Deus se alegrou desse pedido de Salomão. E Deus ele tem se alegrado dos nossos pedidos. O que nós estamos andando pedindo a Deus? Nós estamos pedindo coisas para nós mesmos, para nós ter o nosso próprio ego, ou se a gente pede alguma coisa para usar na obra do Senhor, é para nós mostrar que a gente pode estar fazendo alguma coisa, ou é realmente para glorificar a Deus. Salomão ele pede para glorificar a Deus, ele fala que eu não sei lidar com o seu povo, eu não sei lidar com esse povo tão grande, então eu peço sabedoria para lidar com esse povo. Será que a gente tem alguma dificuldade? A gente pede a Deus, o que a gente anda pedindo a Deus? O que vocês andam pedindo a Deus? Qual é o nosso pedido para que Deus possa estar realizando? Porque Ele realiza as propostas que estão no coração dele, porque Ele quer realizar. A gente vai estar teve uma coisa aqui que eu li, que aqui está falando, né? Que o pedido de Salomão foi: dar-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação. E eu já tinha, não lembro onde, não sei nem se foi aqui mesmo, né, na aula, mas eu já tinha ouvido falar sobre quando a gente quiser alguma coisa, né, quando a gente quiser fazer uma oração para pedir algo para o Senhor, que a gente não seja tipo, Senhor, me dá, por exemplo, né, me dá, sei lá, alguma coisa para beber, tipo, ser específico, sabe? Tipo, eu quero água, Senhor, me dê água, por favor. E nesse caso aqui, ele foi específico, né? Ele pediu sabedoria e conhecimento. Então, eu acho que até para as nossas orações de hoje em dia, a sabedoria de Salomão, né? Assim, de modo geral, é importante por causa disso, né? Porque ele traz ele não trouxe só o que ele queria, mas ele trouxe um motivo, né? E era um motivo grandioso, né, para a obra do Senhor. A gente, que a irmã está falando, assim, na nossa comunhão com Deus, cada um tem sua comunhão com Deus e sua particularidade com o Senhor. Quando você é uma pessoa que lê as Escrituras, que ora, você terá a mente de Cristo. Porque você é uma pessoa que se cuida em oração, em leitura da palavra. Então, sua mente, você tem uma mente de Cristo. Então, seus pedidos, muito difíceis serão qualquer tipo de pedido. Porque você não está desalienado com o Senhor, você está alinhado com o Senhor. Então, o irmão que não está alinhado com o Senhor, que ele não procura usar os meios de graça, ele, com certeza ele vai pedir coisas que o relacionamento dele com Deus, aí Deus vai ver se dá ou se Deus não dá. Mas como a gente sempre está nessa... Ele orou para buscar o Senhor, ele se prostrou para orar ao Senhor. Então, antes disso, Deus agora vou ouvir ele. Ele pediu uma coisa para o reino. O próprio oração que Jesus faz, ele faz isso, né? Pai nosso que está no céu, seja feita a nossa vontade, venha a nós o vosso reino. Então, essa oração ela é uma base para as outras orações. Você está pedindo coisas para o reino, não para você próprio, seu próprio erro. Aí é isso mais ou menos que a irmã pode pedir à vontade. Tendo a mente de Cristo, ele vai nos ouvir, vai estar no... Eu já tinha ouvido falar também dessa parte que quando a gente está, que o senhor falou, né, dessa questão de quando a gente está alinhado com Deus, a gente vai sempre pedir coisas que estão de acordo com a vontade dele. Porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, ele vai testificar também outras coisas. A oração, quando você sentar para orar, se você tiver alguma coisa, sua mente já muda, sua oração já muda. Deus é misericordioso, ele é muito bom.
Ele que faz o nós tanto nossa vontade como nosso querer. Uma passagem dele, que ele é muito bom. Foi aqui que aconteceu com Salomão. Salomão não buscava aqui no início muito a Deus. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Que eu esqueci. E aqui, os irmãos também é bom a gente aqui, né? A gente ser assim muitas das vezes, porque nós somos irmãos aqui, o estudo é nosso, né? Então é bom a gente também assim, sempre buscar, estar estudando, estar vendo. A gente também traz muitas coisas para a sala de aula, para poder estar compartilhando, poder estar. Porque nós somos irmãos. Não é só eu, professor e aluno. Os alunos também, ao ler em casa, às vezes as irmãs estão aqui, né? Lendo, buscando, ajuda. Depois a gente viu alguma coisa e os irmãos vê. Aí continuando a leitura, alguém quer ler depois do versículo 2 Crônica, que a gente acabou de ler? Logo, a segunda partinha, logo veio a confirmação, alguém quer ler? Está na revistinha. Logo veio a confirmação no julgamento das mulheres. A sabedoria do rei se manifestou. Ambas afirmavam ser mãe da criança viva. Então Salomão mandou que se cortasse a criança em duas, dando uma parte a cada mulher. Imediatamente a verdadeira mãe gritou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Enquanto a falsa mãe falou de cortá-la ao meio, Salomão deu o veredicto à verdadeira mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Então, nesse versículo aqui, nessa passagem aqui, é que tem esses propósitos lá em Israel. Israel, eles acho que é um jurídico, que tem lá dizeres que, sobre a sabedoria de Salomão. Usa a sabedoria dos dizeres que ele tem. Parte desse acontecimento aqui que a gente conhece, já lemos de trás para frente, ouvimos falar, pregações. Eu não sei se foi da semana passada, que eu ouvi uma mãe que matou um filho, um bebê, uma criança. Acho que isso aqui não ia dar certo, não matou o Salomão, não. Isso aqui essa mãe ia falar, pode, divide mesmo, né? Coisa, né? Infelizmente. Mas existe essa mãe aqui que ela teve esse amor pelo filho, graças a Deus. Não sei se naquela época não tinha mãe assim, né? Hoje em dia tem uma mãe que só Jesus. Por ser dada por Deus, a sabedoria de Salomão era superior à sabedoria do resto do mundo. A gente leu aquele versículo lá. A gente leu no início da aula. 1 Reis 4, 29 a 31. Aí vem agora a visita da rainha de Sabá. Aí no ponto 2. Quem quiser ler, pode estar lendo para participar junto com a gente aí. A visita da rainha de Sabá. Alguém quer ler? Sendo a rainha de Sabá, ouvindo a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Esse é o versículo 1 a 10. Ela viu o povo da sabedoria, que nem a gente leu nesse versículo, todo mundo conhecia a sabedoria de Salomão. O mundo todo. E ela devia ter mais dinheiro, né? Pegou sua carruagem, suas coisas e veio lá para Israel para poder conhecer. Aí aqui eu vou estar lendo aqui o trechinho aqui. Ó. No final da visita, ela louvou o Senhor. Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi, na minha terra e a respeito da tua sabedoria. Foi verdade. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepugia em sabedoria e prosperidade a fama que eu ouvi. Esse aqui é o versículo do 1 Reis, está lá 10, 6 ao 7. Há quem entenda que um motivo dessa visita era fazer acordo comercial. Pode ser, mas a longa viagem e as perguntas difíceis parecem indicar uma curiosidade maior, uma fome espiritual. Ela queria saber mais a respeito de Deus, o que havia colocado Salomão no trono. Eu nunca tinha visto falar, a primeira vez que eu isso aqui que negócio comercial, eu vi nessa revista aqui, eu nunca tinha visto falar, mas isso aqui não é bíblica, a revista que está contando. Os irmãos já ouviram falar, os professores já ouviram uma coisa a respeito disso, que ela foi visitar ele por causa de comércio, chegou lá aí que ela viu a sabedoria. Eu nunca tinha, mas a revista fala isso aqui, eu nunca vi. A Bíblia fala que ela foi mesmo tentar, ela viu falar da sabedoria dele e foi buscar. Então o versículo aqui,
no início, que é o Lucas 11:31. E Jesus, esse versículo, Jesus ele fala, porque esse versículo 11:31 em Lucas, o que acontece? Jesus pregava aos fariseus, pregava em Jerusalém, e os fariseus não criam nele, na sabedoria dele. Aí Jesus ele cita a rainha de Sabá, como juízo, né? Estou dizendo que ela ia julgar ele lá no juízo, uma coisa, né? Por exemplo, o que acontece muitas das vezes, já vi pessoas falarem, o telefone, o Facebook, ele vai ser muitas das vezes o seu juízo quando chegar lá no dia do juízo, né? Porque você gasta tempo com o telefone, gasta tempo com coisas inúteis, é mais ou menos isso, que ela veio ouvir a ele, ouviu e falou, poxa, realmente há um Deus, que os fariseus não queriam ouvir. Então esse versículozinho 11, vocês querem ler ele, 11, Lucas 11:31. Lucas 11. Lucas 11 o quê? 31. Pode ler com alguém que achou, pode estar lendo. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui. Quem é maior do que Salomão? Jesus, agora está aqui, quem é maior do que Salomão, 11:31, né? Uhum. Isso. A minha versão é NVI. Ah, tá. Fala uma coisa? Verdade, né? Agora estava ali quem era maior que Salomão e eles não queriam Ouvir. Isso. Eles não Por isso que queriam. o testemunho dela vai ser um testemunho assim, Amém. bem forte, Bem forte. naquele momento do Aí julgamento. Jesus ele vai e busca isso lá como exemplo. Eles conheciam as escrituras, eles eram doutor da lei, sabichão, né? Conhecia tudo, então eles rapidinho eles entendiam o que Jesus estava querendo dizer ali. Se você continuar no próprio versículo, ele fala dos ninivitas, que se levantarão também a outra coisa, no juízo, com essa geração e a condenará, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas só pregou os ninivitas que não conhecia, não tinha Torá, não tinha nada, eles se converteram. E aí está alguém que é maior do que vai falar para o Que senhor. provavelmente pregou sem eloquência nenhuma, porque e aí, né? Pregou assim. Ele pregou igual os professores da Cristina E eles deram atenção. E Jesus pregou, fez milagre. Fez milagre, ele curou, estava ali, e andou eles com ele. não deram importância. Ele não fez um milagre, Jonas, né? Não. Não falou nada, não profetizou nada de ninguém, nada, e ele não. Realmente. Aí está o problema, né, Alessandro? É que o povo pedia sinais e milagres, entendeu? E o versículo 29 é a chave de tudo, né? Isso. Não é verdade aí, ó. Como foi isso, aos 22, passou a dizer Jesus, essa geração perversa pede sinal, mas nenhum sinal será dado, senão o de Jonas. Na verdade, não dá só de Jonas, ele dá da rainha de Sabá e dá mais alguns. E eles não acreditavam. A questão toda é crer por fé e não crer por milagres. Andar por vista, né? Eles andavam por vista e não andavam por fé. Igual antes aquela apostila lá da comunhão com Deus falava muito disso, né? Andar por fé. Então ele é uma pessoa, a gente não vê, não sente, mas nós temos fé. Mas porque nós temos o Espírito Santo, ele nos dá o Espírito Santo, nós temos essa capacidade, graças a ele, de poder ter essa fé e caminhar com ele. E muitas das vezes eu vejo os irmãos também, né, atrás de igrejas, com elas mesmo, não nada a ver, o uso e o costume. Não estou aqui para falar de denominação de nada, jamais, mas está na sala de aula e as pessoas iam atrás de milagres, iam atrás mas o que adianta? O professor colocou ali, né? Pede um sinal, Indo atrás de profecia. indo atrás de profecia, né? O povo de Israel atravessou o mar, imagina você atravessar com 2 paredões de água, aí você começa, como o professor fala, né? Coisar na sua cabeça, vendo os peixes. Ele viu que até falou, o tubarão vira assim, eu falei, calma, professor. Isso aqui foi, mas atravessar aquilo ali a pé, vendo aquela maravilha, e você viu o que aquele povo veio fazendo. Então, se a gente não tiver cuidado, nós fazemos quase a mesma coisa. Tem um irmão que fala que não faz. É só você, como a gente estava falando com a irmã, se você tiver a mente de Cristo, buscando, se você vê os seus irmãos, você tem que falar, irmão, muita calma nessa hora. Né? Vamos com calma, porque vamos com calma. Aí, lá do outro lado agora,
O que andamos pedindo ao Senhor? Isso aqui foi o que escrevi em cima da revista, para não é revista de ninguém não, tá? Do outro ladinho aí está a história de Israel, tem esse quadradinho aí, ó. Como se aplica a nós? Isso aí vai agora a aplicação para nós. O Senhor nos convida a fazer pedidos. Aqui, irmão, pode tiver alguma ideia, alguma coisa, pode estar falando. O Senhor nos convida a fazer pedidos. Aí, irmã, você lembra aqui, ó, o quadradinho que a irmã estava colocando naquela hora? Esse quadradinho aí, ó, da página 51. Quadradinho verdinho. Ah, sim. Aí, tá vendo aí? A irmã estava aquela hora. Não, na página 51. 51, página 51, vê lá. Lá em cima tem um quadradinho? Uhum. Aí está dizendo aí, ó, como se aplica a nós? Tudo que nós estamos aprendendo aqui, sobre a sabedoria, com o pedido de Salomão, ele fala aí, o Senhor nos convida a fazer pedidos. Aí, ponto. O Senhor está convidado, irmão, a fazer pedido, pode pedir ao Senhor. Veja o conselho do Senhor. Em verdade eu vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Está lá em João 16, 23 e 24. Aí na continuação, pode ler um aí fazendo favor? Essas três coisinhas, cada um lê um, pode dividir para a gente participar junto. Se pedirmos capacidade de servir melhor a Deus, Ele nos ouvirá. Esta é a confiança que temos para com Ele, que pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade e Ele nos ouve. 1 João 5. Segundo a sua vontade. Como saber a vontade do Senhor? Alguém pode dar uma ideia de como a gente pode saber a vontade do Senhor? A gente pode saber a vontade do Senhor quando a gente começa a estudar as Escrituras, lendo a palavra de Deus, tendo comunhão com Ele. Você vai rapidinho saber qual é a vontade dele. Ele vai falar com vocês através das Escrituras, do seu coração, você vai saber. Não é acordando de manhã, deixa eu ver aqui, não vai. Deixa eu tentar adivinhar, não vai. A gente vai fazer coisas que vai envergonhar a Deus. Ele não vai te ouvir. Deus não me ouve, realmente não dá. Vai dar para ouvir. Aí o segundozinho. Se como Salomão sentíamos falta de sabedoria para viver por Cristo, recusava infalível. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá, liberdamente, e nada lhe impoverá, e se lhe a concedidas. Tiago 1,5. Então, é só estudar as Escrituras, acabamos de achar um versículo. Como? Pede a Deus sabedoria, Ele vai dar. Mas sabedoria para quê? Para me faltar no trabalho? Para me arrumar um jeito de passar na prova sem estudar? Pô, sabedoria para quê? Eu tinha um amigo que ele falava o tempo todo sobre prova, fazer prova, que Deus ia ajudar ele. Eu perguntava, você está estudando? Você está estudando? Do início do ano. Eu lembro que teve um ano que do início do ano até perto da data da prova, eu perguntava isso para ele. Era o Enem, né? Assim, tinha um tempo grande para se estudar. E ele sempre falava, tô. Só que eu sabia que ele não estava, porque ele não parava em casa e ele não estudava em movimento, porque eu já tinha perguntado isso para ele. E aí, chegou o dia da prova, ele não passou e eu falei, você estudou alguma vez? Ele, cara, eu estudei aqui e ali, mas Deus provém. Cara, Deus provém quando você estuda. Não dá pra gente, achar que Deus vai prover a sabedoria do nada por coisa nenhuma. Ele quer que você busque. Eu acho que assim, na minha visão, é pra tudo, né? Você tem que buscar para você obter do Senhor. Se você não buscar, você não vai conseguir ter uma conexão com o Senhor. Então o Senhor eu esqueci como é que é a passagem em si, mas quando falam, né, que a gente vai chegar lá, né, alguns vão chegar no juízo final e Jesus não vai reconhecer. Deus não vai reconhecer porque nunca tiveram comunhão com Ele. Nunca nasceram de novo, nunca tiveram um relacionamento com Deus, né? Eu acho que ele queria que viesse assim, uma luz assim do céu, fosse iluminando ele, apontando para ele. É essa. A vozinha fosse no ouvido dele. Vai no A, vai no B, vai no C. Deus ajuda a gente a se lembrar das coisas na hora certa. Você tem que fazer a sua parte. Aqui fala muito de sabedoria, né? Em Provérbios 1,7 diz que o princípio da sabedoria
é o temor ao Senhor. Né? Então, se Provérbios começa- o quê? Provérbios 1:7. É o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. Isso, quando você passa a conviver, né, ter uma vida com Deus, você começa, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ter medo de não. Temor não é medo. Temor não é levar as coisas de Deus a sério, aí você ter certeza que aquilo é verdade, e ter cuidado, ter zelo com as coisas de Deus. O zelo é o temor. Não é medo, O temor do Senhor a gente usa muito ele como você tem, que nem o Walter falou, eu pego muito em cima disso, você tem a mente de Cristo. Tudo que você for fazer, você está com o Senhor na sua cabeça. Eu acho que leva à obediência também. Quando você teme a Deus, você obedece, né? Você obedece. Uma coisa vai chamando a outra. Se for para o mal, vai acontecer para o mal. Se for para o bem também, que nem a irmã está falando. Uma coisa, você tem a mente de Cristo, você busca o Senhor, você tem a sua comunhão com Ele. Uma coisa vai chamando a outra. Aí que vem um temor. Você está sempre com a cabeça. Você está vendo alguma coisa acontecendo, você está pensando em Deus. Você está andando, entrou no mercado, a sua vida é com Deus. Eu costumo dizer que muitas das vezes a pessoa fala sobre trabalhar com o Senhor, né? Ou você fazer a obra de Deus. Eu, na minha concepção, não faço obra de Deus quando eu venho para a igreja e quando eu estou trabalhando no ministério, ou quando eu faço algo assim, não. Eu trabalho com Deus quando eu acordo. Ali começa a minha obra com o Senhor, porque a minha vida ela tem que pertencer a Deus, Deus quando eu acordo. No café da manhã, antes de sair, eu pegar um ônibus, para onde eu vou é a vida com Deus. Se não começar aí, a gente complica. Aí o outro quadradinho, alguém quer ler? Precisamos de sabedoria para ajudar os irmãos em Cristo. Atos 6, 3. Colossenses 3,16. E para a nossa própria santificação. Pois a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacifica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago 3,17. Aqui, se você for ver nesses pedidos aqui, tem 3 coisas muito legais aqui, ó. Sabedoria para quê? Para ajudar os irmãos. Pedir sabedoria para poder ajudar os irmãos, caminhar com os irmãos, o que o irmão está passando, qual a dificuldade. Tem irmãos hoje em dia na igreja que tem muita dificuldade de andar com o meio de nós, mas nós só queremos andar com os irmãos bonitinhos, os irmãos que não tem problema, os irmãos que não falam a mesma língua, é legal trabalhar. E aquele que é difícil? Tem um livro que ele é Jesus, eu esqueci o nome do livro, é Jesus tratando os 12 discípulos. Os 12 era problemático. O livro fala dos problemas dos 12. Você conhece? Pedagogia de Jesus. E os 12 eram problemáticos, tinham muitos para lidar com aqueles homens. Jesus não falou, não, assim, não é difícil, olha. E foram os 12 homens que mudaram o mundo. 12 homens sem cultura, né? Que a gente sabe, né? Mas por quê? Teve alguém ali perto. Porque até o pastor Edinaldo, eu estive com ele naquela. A gente está aí na casa da pessoa, né? Nascer de novo, foi o que ele falou. Ele falou muito interessante, ele falou, pô, as pessoas de rua ali aceitam o Senhor, a paz de rua aceita, muitos aceitam, mas e agora? Ele vai voltar para o mesmo local dele. É só como é que fica agora? Ele vai voltar para os mesmos colegas, do mesmo jeito, as mesmas coisas. É difícil. Eu, quando me converti, Deus teve misericórdia que ele arrumou a esposa para mim. E a esposa ela era brava. Vai fazer o que na rua? Isso é hora de Deus, eu falo, Senhor, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus. E era de Deus. Só que quando eu era no mundo, eu não sabia, eu falei, pô, o que é isso que não é? Onde eu fui parar, Jesus? Era por amor do Sião. Deus falou assim, que se tu continuar, não adianta, meu filho. Você não vai conseguir. Né? Envolvido em drogas, envolvido em coisas só vergonhosas, não tem como, sabe? As pessoas de rua não conseguem. Então, para ajudar as pessoas, e no de cima fala, Salomão, se tivesse falta de sabedoria, pedia sabedoria e capacidade de servir a Deus. Ó, servir a Deus, sabedoria, e a sabedoria para quê? Para ajudar os irmãos. Nós podemos aprender isso aí. Ó. Os escritos de Salomão, vai chegando a hora aqui, os escritos de Salomão. Esses escritos de Salomão, irmão, a gente conhece muito bem, que são os provérbios, cânticos de Salomão, né? Salmos, ele vem falando aí, ó. Vou estar lendo aqui os escritos de Salomão, provérbio. Composto. Já vai, aluno? Não falou comigo? Vai ser, Foi isso, professor.
Obrigado, professor. Deus abençoe. Estou brincando. Tá bom. Amém. Obrigado. Também fosse, pelo menos se fosse o pastor Flávio, aí que estava esperando tremendo, estava falando de Amém. Aí aqui, ó, provérbio, eu comprei os 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Diferente de muitos provérbios populares de povos diversos, os provérbios de Salomão tinham uma finalidade bem definida. O provérbio de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Esse era o propósito, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras da inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento bom nisso. Então aí. Oi? Bom senso. É, bom siso, isso. O óculos está nós trocando. Bom siso. Então, esse é o propósito, né, do livro de Provérbios. Muita coisa aqui, ó, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, justiça, o juízo, a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Então, os provérbios é bom para isso. Você está lendo os provérbios, é bom que ele vai trazer isso para a gente, né? A aprendizagem. Procuro registrar esses ensinos de tal modo que fossem bem acessíveis e agradáveis. Né? Palavras agradáveis. Cânticos. 2.005 cânticos foram atribuídos. Foi 2.005 cânticos que lhe foram atribuídos. Só um está na Bíblia. 2.000, né? Esse está aí mesmo, né? 2.005 cânticos, mas só um está na Bíblia, o Cântico dos Cânticos de Salomão. Esse título no original é um superlativo, o cântico por excelência melhor de todos. Superlativo é quando você dá ênfase, no hebraico eles têm para dar ênfase em uma palavra que o tradutor, né, vai traduzir para poder entender o que ele quer dizer ali. Quando mais ou menos alguém fala assim, fulano estava andando, isso que é o que eles chamam aqui de superlativo, dá ênfase em uma palavra, entendeu? Por isso que é Cântico dos Cânticos, por isso é o Cântico dos Cânticos, ele tinha 2.000 e poucos cânticos, esse que foi escolhido lá, para estar lá. Aí fala dos Salmos, são da autoria de Salomão. Salmo 127, vai notar aqui a afirmação do maior construtor de Israel. Esse aqui é um versículo que nós usamos muito. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que edificam. Está lá em Salmo 127. Um salmo de Salomão muito, que a gente usa muito, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Salmo 72 reflete o desejo de Salomão de julgar bem o povo. Conceda-me, ó Rei, ó Deus, os teus juízos e as tuas justiças ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, com equidade. Professor, dê licença, eu tenho que retirar, pegar a esposa. Vamos ficar só mais aluno. Olha aqui. Agora você pode ficar à vontade de falar todas as heresias que você Meu Deus! Heresia é comigo mesmo. Só ficou só nós, alunos. Agora a gente vai ficar à vontade, vamos soltar. Agora é nosso. Desculpe, pessoal, dá licença. Tá? Então, salve. A minha também é brava. Glória a Deus. Vou ficar de castigo. Então tem um Salmo 72 também, né? São dois salmos, né? 2 salmos são da autoria de Salomão. 2 salmos, tá vendo? 127 e o 72. Quantos salmos são de Salomão? 2 salmos. O 127 e o 72. E o 72 diz: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça. Ao filho do rei, julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Aqui está pedindo aquela sabedoria, né? Mais ou menos isso. E tem um tão famoso Eclesiastes, né? Eu adoro esse livro de Eclesiastes de Salomão. São 7 capítulos, se eu não me engano. Palavra do pregador, Eclesiastes, filho de Davi, rei de Jerusalém. Eclesiastes 1. Faz parte da literatura da sabedoria. Responde à pergunta: a vida tem sentido? Tudo não é pura futilidade,
mas por meio do livro temos relance que parece indicar não ser a vida sem sentido, não ser utilidade. Cada vez que Deus é mencionado, isso acontece. No final, o escritor revela que realmente a vida tem propósito, muito sentido mesmo. Aí vem um versículozinho aí, Eclesiastes 12, 13 a 14. De tudo que se tem ouvido, em suma, isso é que o João falou. Eduardo, não falou disso aqui, do temor ao Senhor, não foi, Eduardo? Falou aquela hora, tá aqui, ó. De tudo que se tem ouvido, assume a temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de alguns homens, não de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até a que estão encobertas, quer seja boa, quer seja má. Então, tudo que a gente faz, tudo dentro de casa, foi até que o bispo falou outro dia, o caráter do homem é quando ele está sozinho, né? Da mulher também, nosso caráter, quando nós somos quando nós estamos sozinhos. Ali nós não conhece. Dentro de casa. Dentro de casa, foi todo mundo, são todo mundo. Senta aqui no santuário, tanto bonitinho, chega em casa. Isso, é outra se pessoa. Transforma. Se transforma, é outra pessoa. Eu já vi isso. E tem uns que se transforma já, né? Então, se se transforma com a família, quando ele está sozinho, deve ser pior ainda, que a gente não tem um bebê bode, né? Mas Deus tem. O que ele deve fazer? Não é complicado. Há um tempo atrás, a minha filha, ela falava, ela e o pai dela falavam isso. Você nem parece que chegou da igreja, porque às vezes algo dentro de casa me incomoda muito, sou muito chata com limpeza. Sou paranoica mesmo, não gosto de, se eu ver um copo fora do lugar, isso ali já me irrita. Então eu sou muito compulsiva com isso, com a arrumação de casa. Aí eu chegava, achava alguma coisa fora do lugar, tinha acabado de chegar do culto. E aí eu já começava a reclamar, falei, pô, vocês não estão vendo isso aqui, vocês deixaram isso aqui, porque isso, porque aquilo. Aí ela mesma, pô, ela criança, falou assim, você veio do culto? Amém, graças a Deus. O papai já chegou. Ela chegou. Amém. Aí ela falava isso e aquilo começou a me incomodar. Aquilo começou a me incomodar porque ela me trazia à tona que o que eu acabei de aprender, que como ele falou, temor ao Senhor. Se você está buscando a palavra, está ouvindo, você tem que ter temor, prudência na hora de mostrar o seu próximo. Até para eles poderem, a gente é pequeno Cristo, né? Copiamos a Cristo e alguém vai ter que nos copiar. Aí ela falava, você não é da igreja mesmo? E aquilo foi me incomodando. Aí hoje em dia eu já deixo o copo, isso aí. Aí por quê? Veio à tona assim, vai chegar um momento que eles não podem estar aqui. Com quem você vai brigar por causa desse copo? Ou você vai estar aqui, esse copo vai continuar ali, essa vassoura vai continuar ali, esse chinelo vai continuar. Então você tem que trazer para si e você aprende. A sabedoria de demonstrar aquilo que você é, aqui você tem que ser grato, você tem que ser colaborado. Aí eu comecei a me incomodar com isso. E hoje em dia eu tenho procurado, não vou dizer que 100%, tá, irmão? Mas eu tenho procurado melhorar sobre isso. Muitas vezes, quando nós começamos a caminhar, o ensinamento das palavras, as pregações, nem tudo a gente consegue pegar tudo, né? Botar em prática tudo aquilo. A gente ouve, muitas vezes não consegue botar em prática. A gente começa a botar em prática aos poucos. Deus vai revelando. É quando Ele revela, você entende mesmo, para te dar aquela acesa em você começa a botar em prática. Mas são muitas coisas que Deus está trabalhando para a vida da pessoa. Por isso que na hora que demora nele. Vai ser muito, né? A nossa vida é igual, eu costumo dizer que é igual uma joia, né? Deus vai lapidando. Vai lapidando. Cada dia vai lapidando. Aí Deus vai incomodando isso. Aí você tratou daquilo, aí já começa a se incomodar com outra coisa. Aí é um processo. A vida com Deus é um processo. É dia a dia, e vamos aí até chegar um dia. Isso aqui é um processo. É o que a gente está na revista, os tópicos. Primeira Vai na vez. página 52. É, página 52, né? Isso. A gente está na 52, mas ela começa lá na 49, essa que está aqui na frente que eu botei. Ó. Só o título que a gente está estudando na revista. Nós já falamos da sabedoria, então agora nos escritos de Salomão. Tu chegou aqui no Eclesiastes, na sabedoria, na palavra do pregador. Ó, chegou na hora certa. Então, seria essa obra um dos maiores exemplos da sabedoria de Salomão. Realizar grandes obras, ter negócios prósperos, ter vida harmoniosa,
não é suficiente para dar satisfação. Só tá aí, irmão? Tá lá em Eclesiastes, lá no finalzinho, tá? Aí estou no último ponto lá, no último lá. A vida que se satisfaz é aquela controlada pelo relacionamento certo com Deus. A vida só tem sentido quando o Criador é reconhecido a vida só tem sentido quando o Criador é reconhecido como Senhor e é servido com certeza de que todos terão de prestar conta a Ele. Olha que bênção. A vida só tem sentido quando o Criador é reconhecido como Senhor. Só vai fazer sentido para a gente quando Ele for reconhecido como Senhor. E é servido com certeza de que todos terão de prestar conta a Ele. Então, é um grande aviso para nós ter uma vida mesmo, procurar largar os erros, procurar largar o pecado, procurar aquele pecado que de repente a gente não consegue largar, né? Pedir a Deus força, pedir a Deus sabedoria, lutar para largar aquilo, porque Deus ama isso, a luta do crente para largar certo tipo de pecado, manias, minha irmã fez, largou lá, deixou. Não era um pecado, era um costume que a irmã tinha, mas a irmã viu que não era necessário, né, para educar os filhos. É que a gente chegou na última, na relação de Salomão com Cristo. O esplendor da corte de Salomão era lendário, por isso Jesus o usou para ilustrar seu ensino sobre as preocupações de vida. Não andeis ansiosos pela vida, porque andais ansiosos quanto ao vestuário. Jesus usou essa parábola, né? Se você tem uma palavra, não, é lá no Sermão do Monte. Mateus 6, 25, Sermão do Monte, é o capítulo 5, 6 e 7, né? Aqui está dentro do Sermão do Monte. Não andeis ansiosos pela vida, e por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Está dando um exemplo de Salomão. Considerai como cresce o lírio do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, vós afirmo que Salomão nem toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então, nós, igrejas, temos ele comparando nós com Salomão, que nós somos quer dizer que mais bem-aventurado. Nem Salomão se vestiu, nem Salomão teve essa glória. Os vinhos do espaço, eu cuido de vocês. Né? E aqui Jesus também citou a visita da rainha de Sabá, para convencer, aqui nós já vimos, né? Para convencer seus opositores fariseus e mestres da lei dos erros deles. Nós falamos desse versículo aqui. Está dizendo aqui, ó, Jesus também citou a visita da rainha de Sabá para convencer os seus opositores fariseus e mestres da lei dos erros deles. Que erro? Eles não enxergavam o Senhor, não viam as maravilhas que Jesus estava fazendo. Mas a rainha de Sabá viu. E ela viu que ela veio de longe para me ver. Eu vim aqui até vocês, né? E vocês não acreditam. Como é que inicia João, né? Acho que João 1, eu vim para os seus e ele veio. A rainha de Sabá foi até ele veio. E os seus não, né? Essa analogia, essa é a relação de Cristo e Jesus. Aí eu até coloquei que seu celular também pode te esconder lá no juízo final. Já que isso aqui é um exemplo que Jesus está falando, lá no juízo isso vai servir contra vocês. Os ninivitas também vai servir contra vocês, que eles ouviram os nomes. O teu celular, o meu celular também vai ser contra você, porque você diz que tem tempo de orar e só fica nele. Né? Pode ser também quer dizer mais ou menos aqui. Aí ele continua, Salomão prefigurou a Cristo. Alguns profetas do Antigo Testamento têm cumprimento duplo. Algumas profecias do Antigo Testamento têm cumprimento duplo, é o caso dessa aqui, quando Jesus está lá que a gente leu em 2 Samuel 7, 14 a 16. Ele fala, castigar-o-ei, eu não vou mais desfazer. Davi, eu não vou mais, vou amar teu filho, vou fazer tudo para ele, castigar-o-ei com vara, se ele errar. Mas fica tranquilo que eu vou trazer ele de volta. Eu não vou fazer o que não fiz com aquele rei que a gente estudou primeiro, que foi Saul. Eu não vou fazer como eu fiz com Saul. Mas aí depois ele fala assim, eu vou te dar esse reino para sempre. Se Salomão não ia ficar para sempre, quem ia ficar para sempre? Jesus. Então, numa profecia, ele tem duas profecias. Ele falava tanto de Salomão e também se referia a Jesus. Por isso que ele diz aqui, algumas profecias do Antigo Testamento têm cumprimento duplo. Salomão era cumprimento do que o Senhor jurou a Davi. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti. Estabelecerei o seu reino, e esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Aqui é Jesus. Então, uma profecia ele fala de dois acontecimentos. É igual aquela profecia que tem de Jonas, que Pedro fala em Atos dos Apóstolos. Os irmãos puderem me ajudar, já até conhecem essa profecia, né? Fala, isso que está acontecendo aqui, os atos que eles falam em línguas, isso que está acontecendo aqui foi previsto por Jonas. Isso aqui não é para nós, é para nossos filhos. Isso, nós não estamos bêbados. Lá em Jonas fala desse acontecimento e fala também do futuro. Então é uma profecia que tem dois sentidos. Ele
tá na eternidade, nós estamos aqui no tempo. Então, eles têm essa prerrogativa de poder estar fazendo assim, né? Por isso que eu falo que os próprios apóstolos são diferentes muito de nós, que eles tinham essa qualidade que foi dada a eles. Esse edificará uma casa ao meu nome, aí ele fala de Jesus, agora ele já fala de Salomão não. Esse edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono, o seu reino, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Segundo Samuel 12, 14. Lá tem uma parte que ele fala, castigaram-ei. Quem foi castigado? Jesus foi castigado, não é coisa não. Mas ele é meu filho, eu amo ele. E tinha um propósito. Mas Jesus foi o cumprimento maior. Está lá em Hebreus 1, do 4 ao 5. Aí, conclusão da nossa revista. Salomão foi o sucessor. Não dá tempo a gente ler esse versículo aí. Queria ler, mas... Alguém pode abrir isso? Hebreus 1, de 4 a 5? Só para a gente terminar. Hebreus 1, de 4 a 5. Posso ler? Pode. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerarei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Amém. Então, mas Jesus foi o cumprimento maior, quer dizer, todos aqueles reis, quando ele faz a separação do reinado ali, o reino do norte, o reino do sul, o reino do sul teve alguns reis que fizeram a vontade do Senhor, mas tinham aliança, que era pai para filho, né? Sempre o filho que assumiu o reinado. Já no reino do norte não, um tomava, com outra linhagem, era assim para diante. Todos esses reis que fizeram aliança, eles fazendo mal ou fazendo bem, Deus mantia. Mesmo eles errando, Deus segurava, por quê? Por amor dessa aliança que ele fez com Davi. Mas isso se cumpriria no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que dá esse último toque que você aqui, ó. A relação de Salomão e Cristo. Qual é a relação de Salomão e Cristo? É a aliança que Deus fez e se cumpriu em Jesus Cristo. Que foi que nós irmãos deu ali. Para concluir, o Salomão foi o sucessor prometido a Davi, tornou-se notável pela grande sabedoria que exibiu, pela maneira de executar a justiça, pela riqueza e grandes construções realizadas. E de modo muito especial prefigurou a Cristo, Rei por excelência, Príncipe da paz, sabedoria de Deus. Então, terminamos a nossa revista O Homem e Glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? São alunos reunidos, que beleza. Então, terminamos, irmão. Quem tiver um coração inspirado para orar, pode estar orando. Quem tiver esse coração da nosso estudo, quiser